Miqueias capítulo 3, versículo 8, o texto vai dizer assim, mas eu estou cheio do poder do Espírito do Senhor e de juízo e de força para anunciar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Só para você entender, Miqueias, o profeta, está atravessando um tempo de desafios. Um tempo a qual o cenário é um cenário de corrupção. Um tempo a qual o governo é corrupto, os sacerdotes são corruptos e ele está enfrentando grandes desafios no lugar em que ele vive, no lugar em que ele habita. Parece que o cenário de Miqueias tem tudo a ver com aquilo que a gente está enfrentando nesse tempo. Pessoas preocupadas em enriquecer nesse tempo de pandemia, pessoas preocupadas consigo mesmos, pessoas cheias de si e alguém precisa pagar a conta, né? E quantos de nós, e por que não dizer todos nós, o povo brasileiro, não estamos pagando essa conta? E de fato, se nós não nos mantermos centrados nesse tempo, emocionalmente, espiritualmente, nós vamos enlouquecer. E eu quero, através da vida do profeta Miqueias, te abençoar nessa noite de alguma forma. A primeira coisa que, olhando para esse texto, eu quero compartilhar com você, e eu quero que você fique muito atento, porque essa palavra é para você aplicar no seu dia a dia. Olha só o que o Miqueias vai dizer no início do versículo. Ele vai dizer assim, mas eu. Durante o versículo 1, versículo 2, até o versículo 8, ele está apontando para o cenário da vida dele. Ele está falando da corrupção das pessoas, ele está falando a respeito das pessoas que estão rodeando ele, ele está apontando para os problemas, apontando para o caos. Mas olha o que ele diz, mas eu, aprenda uma coisa, se você quer ter força para romper esses dias difíceis, você precisa aprender a se distinguir dos outros. Vou dizer de novo, se você quer ter estrutura para romper momentos de adversidade, você precisa se distinguir dos outros, você precisa olhar para a sua autoimagem de maneira diferente. Você não faz parte desse cenário de caos. Você não faz parte desse cenário de corrupção, você não faz parte desse cenário de enfermidade. Você pode até estar nele, mas você não faz parte dele. Você precisa aprender a se diferenciar das pessoas. Se diferenciar não com ar de soberba, mas entender para o que foi que Deus te chamou. Por que você foi criado? Para que você existe? Talvez a gente está exposto a tudo aquilo que as outras pessoas estão, mas de fato, você faz parte do propósito de Deus. A sua casa faz parte do propósito de Deus. A sua família faz parte do propósito de Deus. Então eu convido você hoje a se distinguir dessas pessoas. Eu estou no meio dessa gente. Eu faço parte eu estou nesse cenário, mas eu não faço parte dessa história. Eu quero profetizar na tua vida. Você não faz parte dessa história de corrupção. Você não faz parte dessa história de caos. Por quê? Porque Deus já te inseriu na eternidade. Então Miqueias, ele está falando de um governo corrupto, ele está falando de pastores corruptos, mas em determinado momento, ele literalmente diz assim, eu me distingo dessas pessoas, eu não sou como eles, eu não sou como elas. Eu faço parte do corpo de Cristo. Você é filho, você é filha do Eterno. A gente vive num tempo em que as pessoas andam fazendo manutenção das suas misérias. Ei, para de fazer manutenção das suas misérias. Comece a fazer manutenção da glória que Deus derramou na tua vida. Para de fazer manutenção dos seus lamentos, das suas crises. Você sabia que existem misérias e lamentações que perduram na nossa vida? Porque parece que você levanta pela manhã e diz assim, olha, hoje eu vou fazer manutenção da minha crise. Você sabia disso?
Existem pessoas que acordam de manhã e elas falam assim: hoje eu vou fazer manutenção dos meus sofrimentos, hoje eu vou fazer a manutenção das minhas dores, hoje eu vou fazer a manutenção das minhas perdas, hoje eu... Não, sai desse ambiente. Quando você levantar pela manhã, começa a manutenir, a fazer manutenção da graça que Deus tem derramado na tua vida. Olhe para tua casa, olhe para tua família, olhe para os teus filhos, olhe para o teu cônjuge, olhe para os teus pais, olha para aquilo que tem e comece a fazer a manutenção daquilo que é bom. Comece a fazer manutenção das alegrias que você já viveu. Comece a fazer a manutenção das promessas que Deus tem na tua vida. Então, nesse tempo, as pessoas estão fazendo o quê? Manutenção das misérias. É cota para lá, é bolsa para cá, é gênero para aquele lado, esse gênero tem que ser diferente. As pessoas pararam de se tratar como gente. Sabia disso? As pessoas pararam de se tratar como gente e elas estão se tratando como classe social. Elas estão se tratando como gênero. Elas estão se tratando, sabe, como pessoas vitimizadas pela raça, pela cor. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Deus, ele não te mede por aquilo que você consome ou por aquilo que você produz. Deus não está te medindo por aquilo que você está produzindo ou por aquilo que você está consumindo. Deus, ele está te medindo como filho, como filha. Para de fazer a manutenção das tuas misérias. E aí, o Miqueias, ele vai dizer assim, ó: mas eu estou cheio do Espírito Santo. A palavra aqui significa: eu estou completo pelo Espírito. Eu fui completado pelo Espírito. E a gente precisa fazer esse exercício de se completar com o Espírito Santo. Deixa eu convidar você nesse dia. Talvez aquela área da tua vida que está faltando alegria, preenche ela com o Espírito Santo. Sabia? Aquela área da tua vida que está destruída, preenche ela com o Espírito Santo. Aquela área da tua vida que está enfrentando tempo de tempestade, de sequidão, preenche ela com o Espírito Santo. O apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 5, versículo 18, ele vai dizer: mas enchei-vos do Espírito. Deixa eu te falar uma coisa aqui, e eu estou falando rapidinho assim porque meu tempo está acabando. Olha só, deixa eu te falar uma coisa. Paulo vai dizer: enchei-vos do Espírito. Não existe uma oração mágica e milagrosa que faz você ser cheio do Espírito Santo. Não existe, sabe, um ato, uma atitude que faz assim, única, isolada, que faz você ser cheio do Espírito Santo. Os rituais não podem te encher do Espírito Santo. As liturgias não podem te encher do Espírito Santo. E talvez isso seja confrontador para a tua vida. Por que você fala isso, pastor? Porque ser cheio do Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo é um estilo de vida. Ser cheio do Espírito Santo é um estilo de vida. É você, através do seu estilo de vida, você se encher dele. O Paulo vai dizer lá em Efésios capítulo 5, versículo 18, que para ser cheio do Espírito Santo, você tem que ter uma fala saudável, uma fala do céu. E quando a gente lê o texto, Paulo vai apontar para pelo menos 3 coisas. Ele diz assim, ó: falai entre vós com salmos. Você precisa entender uma coisa: aquilo que você fala é aquilo que você carrega. A boca fala do que o coração está cheio. E para você mudar a tua fala, você precisa mudar aquilo que te nutre. Você tem se nutrido de quê? Quais são as pessoas que te nutrem? Quais são os livros que você lê? Os olhos são a porta do nosso corpo. Os ouvidos são as entradas do nosso corpo. E aquilo que você ouve, aquilo que você vê, determina aquilo que você vai sentir. Então, aquilo que você fala e pensa, ela precisa entrar num roteiro de santificação e santidade, para que você se encha do Espírito Santo. Paulo vai dizer ainda em Efésios capítulo 5, em tudo dai graça, dando graças em todo tempo. A gratidão é um estilo de vida que vai fazer você ser cheio e cheia do Espírito Santo. Paulo, ele vai dizer que
para que nós venhamos a nos submeter uns aos outros e também ao Espírito. Aquilo que você decidiu se submeter também vai cooperar para você ter uma vida cheia do Espírito Santo. Agora, deixa eu te falar uma coisa. O Miqueias, ele falou assim, eu tô cheio do Espírito, tô cheio do poder. E esse Espírito não faz o Miqueias sair falando em línguas, não faz o Miqueias sair profetizando. O que esse Espírito faz com ele? Esse Espírito dá a ele juízo, julgamento, poder de discernimento. A gente está vivendo tempos que Deus está separando pessoas que saibam discernir as coisas, discernir os tempos, discernir os momentos. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14 e 15, ele vai dizer assim, ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Versículo 15, ele diz assim, mas o que é espiritual discerne tudo, e ele de ninguém é discernido. Uma vida cheia do Espírito Santo vai gerar em você discernimento das coisas. O texto conclui dizendo, eu estou cheio do poder do Espírito do Senhor e de juízo e de força. O Espírito vai te dar discernimento e a palavra força aqui aponta para ter coragem. Que Deus possa abençoar a tua vida. Nesse tempo de dificuldade, nesse tempo de escassez, a dica que eu deixo para você é: se encha do Espírito Santo de Deus, através daquilo que você fala, através daquilo que você pensa, através daquilo que você dá e através de quem você se submete. Se você andar dentro desse eixo, com certeza você vai estar pronta para enfrentar qualquer lockdown. Que Deus abençoe a sua vida. Eu quero encerrar mais uma vez orando por você, orando por tua casa, orando por tua família. Senhor, abençoa esses lares agora. Abençoa essas vidas agora. Abençoa essas famílias agora, Senhor. Eu creio na palavra do Salmo 91. Nenhum mal te sucederá, nem praga nenhuma chegará à tua tenda. Em nome de Jesus, ó Pai, eu, como igreja, juntamente com a tua igreja, concordo na terra, para que seja ligado no céu também, Senhor. Que haja, Senhor, cura, que haja milagre, que haja providência, que haja, Senhor, portas abertas na vida dos teus filhos. Em nome de Jesus. Amém. Eu espero você amanhã, nesse mesmo horário. Nós vamos passar esse tempo aqui e eu quero te dar chaves espirituais para você enfrentar esse período. Nós vamos chamar isso de devocional. E de segunda a sexta, nesse tempo de lockdown, nós estaremos aqui fazendo isso. Então reserve esse tempo para orar juntamente comigo e meditar na palavra. Amanhã vem, traz mais alguém, traga papel e caneta para você meditar depois. Daqui a pouquinho, essa mensagem está no YouTube. Deus abençoe sua vida e você que não compartilhou, compartilha aí. Boa noite para todos, filhos e filhas do Eterno. Deus abençoe.